Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Antes de mais nada, um Feliz Natal a todos. Tenham tido uma noite feliz e tenham lembrado do aniversariante, principalmente. Que ele esteja em nossos corações nesse momento. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, gostaria de pedir ao nosso irmão Pedro para fazer uma leitura introdutória. Senhor e Mestre, somente a Jesus terás por teu Senhor e Mestre. A ele seguirás sem o menor receio de que te decepcione. Confiarás a ele a tua vida. Nele e tão somente nele depositarás todas as tuas esperanças. Amá-lo-ás como ele nunca deixou de amar-te e haverás de servi-lo com a mesma imensa alegria com que ele sempre te serve. Com ele, vencerás todas as dificuldades e embaraços do caminho. Contarás nele o amigo incondicional de todas as horas, que te estende os braços e ampara o coração. Então, com essa bela mensagem, eu convido a todos os presentes, se assim o desejarem, para fechar os olhos físicos e elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho, aquele que governa o nosso orbe, a espiritualidade amiga, aos nossos anjos guardiões, enfim, a espiritualidade responsável pela proteção desse trabalho nessa noite. Vamos agradecer a todos eles a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos o Evangelho do Cristo, para estudarmos a palavra do Cristo. Vamos pedir que possamos fazer isso da melhor maneira possível e que todas as luzes, todas as energias que estamos recebendo nesse momento possam se expandir a todos aqueles nossos irmãos que necessitam, que não podem estar aqui hoje. A todos os nossos irmãos que sofrem com as guerras do nosso planeta, com as intempéries e com os acidentes sofridos nos últimos dias. Que a luz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos eles. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de chamar nosso querido irmão Ney, o responsável pela palestra dessa noite. Ele que é um divulgador da doutrina espírita na nossa região, através do seu canal Espírita, Ponto de Luz, através do nosso canal do Consolador Prometido, das suas palestras. Então, ele é um divulgador da doutrina. E na nossa casa, ele é o nosso presidente, o nosso arquiteto, nosso engenheiro, nosso mestre de obras, que está fazendo acontecer o nosso tão sonhado projeto da nossa casa. Então, seja muito bem-vindo, nosso irmão. Obrigado, Marcelo. Boa noite, pessoal. O Marcelo é que seja muito bem retornado, né, ao convívio. A gente já estava com saudade da presença do Marcelo, até o pessoal de casa, num dos nossos vídeos, das transmissões, alguém colocou: e o Marcelo, por onde anda? Um comentário de uma pessoa que acompanha pelo Facebook, que o Marcelo simplesmente sumiu, né? Mas ele ressuscitou. Né? Ele estava se aprimorando. E a gente continua pedindo ajuda para a nossa obra, né? Já que o Marcelo tocou no assunto. E essa obra, cada um está contribuindo para deixar um legado na Terra. Né? Eu digo que eu não estou construindo para mim, eu estou construindo para o eu que vai voltar numa outra encarnação, talvez a essa mesma cidade, e trabalhar no Consolador, aí já no prédiozinho novo. Eu posso encarnar amanhã e não usufruir do prédio que a gente está construindo, né? A gente não sabe, mas daqui a 40 anos vai estar ali. A gente nada fazemos para agora. Nós somos imediatistas, mas nós não fazemos nada para agora. Nós fazemos muitas coisas para a nossa vida do retorno,
né? Ah, como vai ser a minha vida futura? Observa como vives. E hoje é 25 de dezembro, onde, segundo uma convenção humana, comemoramos o aniversário de Jesus, né? E talvez, que bom que estamos aqui reunidos, é o dia mais cristão para nós cristãos hoje, né? Eu imagino, eu acredito que é o dia mais cristão hoje. E imaginemos que os dois mundos estão reunidos aqui nessa noite. Quantos irmãos talvez estão aqui juntos conosco, né? Porque vieram aqui comemorar o Natal. Inclusive nos nossos lares, quando nos reunimos, talvez no almoço, a reunião em família, nos nossos lares, para aqueles que à noite do dia 24 se reúnem, né, para a ceia de Natal. Talvez não passou pela percepção de ninguém, mas havia talvez uma multidão, ali estava a família, né, porque os nossos amores vêm ter conosco nesses dias especiais. E nós, então, vamos fazer uma reflexão. Hoje vai ser bem diferente a nossa exposição doutrinária. Ela vai ser baseada em muitas músicas espíritas, tá? Nós vamos tentar conversar, explicar sobre esse espírito, esse mensageiro de Deus. E o convite que eu faço, o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa, quando o Marcelo colocar as músicas ali, que nós possamos, nesses momentos, nesses minutinhos de cada música, e elas terão mensagens diferentes, que nós possamos, como se ficássemos em prece, porque nós vamos receber muitos abraços aqui hoje. E, ao mesmo tempo, podemos irradiar muita energia que o planeta precisa, né? Energia que precisam os médicos espirituais aqui no Hospital Universitário, no Hospital de Caridade, que precisam os socorristas espirituais lá na penitenciária, né, no presídio feminino, que precisam os socorristas espirituais nos albergues, nas casas de amparo, nos asilos de Santa Maria. Então, ao mesmo tempo que nós vamos estar recebendo, nós vamos estar doando, né? Então, eu convido que durante as músicas, aqueles que desejarem, mentalizem que isso está acontecendo, né? Quando Jesus curou desapercebidamente, sem contatos físicos, a mulher hemorrágica, o que ele disse? Como é que ele percebeu? Ele disse assim: de mim saiu uma virtude. Então, que nós possamos, nessa noite de Natal, que literalmente é a noite do dia de Natal, né? Ontem, quando nós fizemos a ceia, era a noite do dia 24, e hoje é do dia 25. Então, que a gente possa irradiar essas virtudes, que os socorristas espirituais possam usá-las conforme lhes aprouver. Então, nós vamos pedir para o Marcelo colocar a primeira música. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Senhor, eis-me aqui, nada venho te pedir. Quero agradecer tão somente tanta oportunidade e pelo contato com a luz através dos teus prepostos. Ó Senhor, eis-me aqui,
nada venho hoje pedir. Quero expressar toda a minha gratidão, pois minha fé tem mãos dadas com a razão. É tão bom te conhecer e trabalhar no bem e cantar todo o amor que a gente tem. É tão bom te conhecer e prosseguir no bem e cantar pra todo mundo o amor que a gente tem. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Senhor, ouve então essa minha gratidão. Se ainda não sou o que queria, não agora, com certeza um dia, sedimentar minhas conquistas, ter paciência e aprender com alegria. É tão bom te conhecer, trabalhar no bem e cantar todo o amor que a gente tem. É tão bom te conhecer e prosseguir no bem e cantar pra todo mundo o amor que a gente tem. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir. Senhor, Senhor, eis-me aqui, te pedir. Senhor, Senhor, eis-me aqui, te pedir. Senhor. É uma prece, né? É uma prece. Isso é música espírita, pessoal. Isso pode tocar na nossa casa. Lá no YouTube tem as playlists espíritas. Isso vai harmonizar o ambiente dos nossos lares. Isso pode tocar no nosso fone, quando a gente está trabalhando com fone no ouvido, está no ônibus com fone no ouvido, vai harmonizar nossas mentes espirituais. Ave Cristo, diz Emmanuel. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a contenta, Cristo pacifica. Por mais negreja a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, diz Emmanuel, porém, roga recursos na concretização da paz. Pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ajuda o homem na terra pelas mãos do homem da terra, né? Tudo que acontece na terra é resultado das nossas mentes, pensamentos, emoções e das nossas mãos. Nós não podemos deixar que as nossas mentes, né, fiquem com teia de aranha e que as nossas mãos fiquem enferrujadas por não usar a serviço do Senhor. Diz Emmanuel, a bênção do céu exige recipientes na terra. E continua ele,
o Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. E enquanto a perturbação se alastra, envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo conluiados erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inovidáveis dos vivos da eternidade. Olha que bonito, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inovidáveis dos vivos da eternidade se expressem consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Ave Cristo! Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Isso é a introdução do livro Ave Cristo, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Agora, mais uma música para nós nos transformar. Ouvi dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Ouvi dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da
diante do seu olhar profundo, como se ele é a luz do mundo. Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo, como se ele é a luz do mundo? Quem é Jesus? Aí me diziam assim, aquele que está ali na cruz. E é esse o Jesus que a maioria dos cristãos conhece, né? Às vezes se discute se ele tinha a pele cor tal ou cor tal, se ele tinha o cabelo realmente comprido, o cabelo curto. Mas qual é o... Ele não quer que nós o conheçamos pela sua imagem, né? Nós temos que conhecer o legado, a herança que ele nos entregou. E quando ele veio viver entre nós, ele queria mostrar que a humanidade estava em condição, a partir dali, de receber outros ensinamentos. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. E Jesus, com a sua exemplificação divina, nos entrega um código de fraternidade, de amor, que deve valer em todos os nossos corações. E é esse código que ele nos deixou, para nós bem vivermos na Terra. É o código que ele nos entrega para nós bem vivermos no mundo espiritual. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Ora por aqueles que vos odeiam e perseguem. Só esses dois legados, nem vamos botar mais comida no prato, né? Só esses dois alimentos espirituais para nós caminhar pela terra e no mundo espiritual mais leves. Jesus foi o homem que deu aos outros homens um sentido definitivo para a vida, o amor. Na maravilhosa leitura que o Pedro fez, uma frase assim: eu ainda não te amo tanto quanto tu me amas. E nós não temos noção, porque nós desconhecemos esse amor. Mas nós vivemos, nos movimentamos na Terra envolvidos nesse amor, né? Jesus é um espírito crístico e nós temos dificuldade de entender esse conceito de espírito crístico que nos fala a doutrina dos espíritos. E assim Kardec coloca, como verbos divinos, médiuns de Deus, os espíritos crísticos corporificam seus pensamentos, executando a criação de planetas, satélites e astros em geral, dos diferentes sistemas planetários, e que são os governadores espirituais desses diferentes orbes. Jesus é o idealizador, é o construtor desse planeta que nos serve de casa. Há 4,5 bilhões de anos, quando uma bola gasosa se desprende do Sol, Jesus recebe a incumbência do Pai de, a partir dali, construir um mundo habitável, né? E para que nós chegássemos a um mundo habitável, para que espíritos nele encarnassem, levou bilhões de anos, mas ele tem paciência de construir. E ele, ao mesmo tempo, como diz aqui, ele é o governador espiritual desse planeta. Essas inteligências gloriosas
tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, quais morada que perduram por milênios, mas que se desgastam e se transformam, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade, nos diz o espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Tudo que os espíritos criam é transitório, inclusive os planetas. E diz a ciência da Terra, que a Terra tem 4,5, outros dizem 5 bilhões de anos. E diz a ciência da Terra, às vezes alguns ficam apavorados, né, que o planeta vai se extinguir daqui a aproximadamente 4,5, 5 bilhões de anos. Mas nós, espíritos, somos perenes, porque fomos criados por Deus. O que Deus cria é permanente. Só Deus é o criador de toda a eternidade. O que o espírito cria como co-criador se desgastam e se transformam. E qual é a condição espiritual de Jesus? Nós vimos a capacidade intelectual e a espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, na 113, a dos espíritos puros, ou seja, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, alcançaram a soma de todas as perfeições que é suscetível à criatura. São os mensageiros e ministros de Deus. Na 233, a espiritualidade continua nos ensinando. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores, a fim de que nós que habitamos um desse mundo ainda, um destes mundos, não estejamos entregues a si mesmos, sem guias para nos dirigir. Então nós temos esse irmão, esse espírito crístico, um espírito puro, que nos dirige. Tudo está sob controle. O caos é o processo de reconstrução. Às vezes a gente diz a sociedade está um caos. Às vezes dizendo a minha vida está um caos. Mas o caos é o processo da transição para algo melhor, né? E dizem os espíritos, dirigindo pessoalmente a embarcação cósmica, o administrador sideral Jesus traça os caminhos das civilizações, despojando reis e governantes, modificando o panorama político, social e cultural do mundo. Os homens pensam em suas ridículas pretensões, podem traçar o roteiro de seus povos e civilizações. Contudo, o mundo viaja, caminha nos braços do Cristo. Olha o que nos diz o espírito Herculano Pires, que aqui na Terra foi um maravilhoso trabalhador espírita, inclusive tradutor das obras de Allan Kardec. Olha o que o espírito Herculano Pires nos fala. Até algo que comentávamos a respeito que quando nós passamos por um mundo espiritual, nós vamos descobrir tantas verdades que vamos ficar assim. Como é que eu não pensei nisso? Eu jamais pensei nisso. Olha o que diz Herculano Pires, um grande trabalhador espírita, agora como espírito. Aprendi aqui desencarnado que Jesus tem tanto poder que, estando onde estiver
ele mantém plena consciência do que acontece com todos os seres vivos, os reinos de nossa Terra, desde os micróbios até o mais elevado espírito que aqui vive. Isso sem contar que ele controla todos os processos dos fenômenos dos não vitalizados, porque vivos todos são. Pois para existirem é necessário que sejam estruturados por mônadas, ou seja, vitalizados, orgânicos, quando tem vida orgânica. E nosso mestre consegue contatar a todos a dimensão desse amor ao mesmo tempo, sem sofrer qualquer reação negativa. Um número gigantesco que só mesmo Jesus consegue saber aqui na Terra. E que aprendi aqui, desencarnado, que estando onde estiver, ele mantém plena consciência, né? Que acontece com todos na Terra. Com toda essa capacidade, Jesus está em constante contato com todos e tudo na Terra. Nós não conseguimos imaginar isso, né? Porque nós somos ainda crianças. Ele sabe disso. Precisamos saber quem é Jesus. Ele é a luz do mundo, ele é o sal da terra. Vamos mais uma música. Nessa música, pessoal, nós podemos elevar nosso pensamento e pedir ajuda para nossas curas, porque a letra é bem apropriada. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer,
deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, tu dissestes que caminharias ao meu lado. E eu via que na areia ficavam 2 pares de pegadas. Lembra? Pegadas na areia. Mas em determinado momento, Senhor, eu observei que na areia ficava só um par de pegadas. Tu me abandonaste, Senhor? Não, meu filho. Naquele momento em diante, nos braços te carreguei. Teve uma frase da música que me fez lembrar essa passagem. Encostado ao teu peito, eu chorei, diz o cantor na música. Nós na Terra, encarnados e desencarnados, nós somos almas enfermas. E as nossas enfermidades vêm de muitos séculos. Nós carregamos débitos e inibições contraídos em existências passadas. Não, nem todos nas existências passadas e nem todos na existência passada. Mas nós carregamos débitos de existências passadas, como diz o apóstolo Paulo, numa das suas cartas: o pecado persegue o pecador. E a justiça de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, ela não é punitiva. Ela é restaurativa, educativa. E Jesus é o nosso divino médico. E assim diz num texto Augusto Cury, que o mestre dos mestres nos ensine, que nas faltas e lágrimas se esculpe a sabedoria. Que o mestre da sensibilidade nos ensine a contemplar as coisas simples e navegar nas águas da emoção. Que o mestre da vida nos ensine a não ter medo de viver e a superar os momentos mais difíceis da nossa história. Que o mestre do amor nos ensine que a vida é o maior espetáculo do teatro da existência. Que o mestre inesquecível nos ensine que os fracos julgam e desistem, enquanto os fortes compreendem e têm esperança. Depois da mais longa noite surgirá o mais belo amanhecer para cada um de nós. Agora uma música sobre... O tema dessa música é o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender.
que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho. Quantas passagens eu me dizia cristão por algum tempo. Frequentei colégio marista, onde éramos obrigados a ir à missa, né? As leituras do Novo Testamento na sala de aula. E eu era um cego junto a outros cegos que não sabíamos o que estávamos ali ouvindo, porque não entendíamos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec é a chave para nós entender. Eu lia até 30, 35 anos de vida, passagens do Novo Testamento, mas eu estava olhando uma vitrine. E atrás dessa vitrine tinha uma cortina, e eu não enxergava o que estava atrás da cortina. E o Evangelho, trazido por Kardec, a gente abriu a cortina, a gente enxerga o que está atrás das letras, a mensagem que Jesus quis nos deixar, né? E ele nos deixa essas mensagens. Nas perturbações do egoísmo, faz aos outros o que desejas que os outros te façam. Na hora da cólera, ele nos orientou: na paciência possuirás a ti mesmo. Nos momentos de vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito por falsa virtude, ele nos ensinou e cumpriu. Se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. E ele disse lá quando lavou os pés dos apóstolos: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade te libertará. Quando alguém te ofender e tu estiveres sofrendo, perdoa 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, como ele disse ao apóstolo Pedro.
nos desesperos provocados por alheias violências, ora por aqueles que te perseguem e caluniam. Na hora da incerteza, com que rumo tomar enquanto espírito encarnado na terra, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós somos consciências que nós sabemos que somos endividados. Porque aqui, meus irmãos e irmãs, não há santos. Os santos e os anjos que eu conheci eram de madeira, de gesso, de pedra, nenhum que eu desse um beliscão e dissesse ai. Nós somos todos aqui essa homogeneidade, com raríssimas exceções, de alguns que vêm ser luz na escuridão das nossas consciências. Não são os que gozam de saúde, que precisam de médico, ele nos ensina. E nós somos espíritos enfermos com uma ficha específica lá nos gabinetes do tratamento. Estão instalados nas esferas superiores. E aqui, talvez nessa noite, nós estamos sendo atendidos de forma diferenciada. Porque cada um de nós tem uma aflição, talvez a mesma, mas em intensidade diferente. Porque somos criaturas diferentes, não somos uma homogeneidade em evolução espiritual. Mas é preciso considerar que este médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Que adianta eu tomar um chá para gripe e botar os pés no molhado? Não é assim? E Jesus não cansa de nos dar orientação. Esse texto é do livro Esperança, ditado por Emmanuel. Agora uma música para o dia de hoje. Mais um Natal, mais uma vez a esperança cresce em todos nós. Mais uma vez lembramos que nunca estamos sós, que temos um ao outro, que temos Jesus. Mais um Natal, que reflitamos sobre todas as nossas ações, que nossos erros sejam transformados em lições, que busquemos amar, que busquemos a luz. Uma estrela de surgir em cada coração e em cada ser humano, nós veremos um irmão. Atmosfera de amor que brota no Natal há de prosseguir, porque amar é natural. Se em cada filho seu Deus semeou amor, foi para que desse frutos e não para que morresse em flor. Se em cada filho seu Deus semeou amor, foi para que desse frutos e não para que morresse em flor. Mais um Natal, mais uma vez agradeçamos ao Mestre Jesus por nos lembrar que o amor a Deus sempre conduz,
que nos eleva ao mar, que nos faz crescer. Mais um Natal, que a reforma íntima seja a nossa grande meta. Buscar crescer junto com o próximo é a forma correta de buscar a Deus, de saber viver. Uma estrela de surgir em cada coração e em cada ser humano nós veremos um irmão. Atmosfera de amor que brota no Natal há de prosseguir, porque amar é natural. Se cada filho seu Deus semeou amor, foi para que desse frutos e não para que morresse em flor. Se em cada filho seu Deus semeou amor, foi para que desse frutos e não para que morresse em flor. Se em cada filho seu Deus semeou amor, foi para que desse frutos e não para que morresse em flor. Se em cada filho seu Deus semeou amor, foi para que desse frutos e não para que morresse em flor. Mais um Natal. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e começa outra vez. Então é Natal, diz a Simone. E o que você fez? Do Natal de 2023 ao Natal de 2024. As empresas fazem o balanço. Será que a gente não está sendo convidado a fazer um balanço da nossa vida, né? Dos 365 últimos dias vividos na Terra? Será que essa frase, né? Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Não é um convite para nós fazer uma retrospectiva? A letra da música foi contundente, dizendo assim: em cada filho seu Deus colocou o amor. E não colocou para que desse frutos e não morresse em flor. E eu mentalizando aqui, pensando na roseira, aquele botão de rosa que nós arrancamos antes de abrir, né? Ou o vento faz que caia. Nós queremos ser esse botão, né? Ou queremos desabrochar, perfumar a vida dos outros e a nossa? E tem uma música que eu não trouxe para não alongar, que é Pare para Pensar, mas é a Maria Elza Tiscati, que ela diz: pare para pensar no que você faz da sua vida. Quantos minutos você já viveu na Terra? Em todo esse tempo você cresceu? Responda para si mesmo, diz a letra. O que você construiu? Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou. E ela diz uma frase interessante: a quem você amou? E por que tu amou? Ah, eu amo, pessoal, o meu DNA. Eu amo a minha consanguinidade. Mas os frutos do amor são maiores, vão além disto.
dessas fronteiras. Isso são fronteiras, são muros que nos limitam. Então nós temos que derrubar esses muros e amar o próximo como a nós mesmos. A última é um bilhete agora, tá? Para todos nós. E quem quiser seguir o meu canal Ponto de Luz Divulgação Espírita, esse é um dos vídeos que foi colocado ontem à noite no canal. Ponto de Luz Divulgação Espírita, lá no YouTube. Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Jesus deve nascer no altar do seu coração. Vocês já viram aquela imagem de Jesus batendo numa porta, né? Passou numa das músicas ali. Todo mundo já viu, né? Vocês notaram, prestaram atenção na porta? Tem uma curiosidade naquela porta. Ela não tem maçaneta. Em todas as imagens que nós acharmos, essa porta de Jesus batendo não tem maçaneta, não tem tramela pelo lado de fora. Porque essa porta só se abre por dentro. É a porta do nosso coração. Se eu não abrir, ele não entra. Se eu não tirar o lixo que está lá, a luz não tem espaço. Se eu não tirar as pedras, as trevas, eu não dou espaço para a luz, para o amor de Jesus. A gente viu aqui nessa noite que Jesus, o amor dele, envolve todas as criaturas. Mas eu deixo esse amor penetrar em mim, no eu, criatura divina. Eu tenho que criar condições favoráveis para que esse amor me alimente, penetre, né? Então nós sabemos desde muito que devemos abrir a porta do nosso coração para que nele entre e se instale a mensagem do Evangelho de Jesus. E hoje, nesse dia de Natal, nesse período de Natal, nós abrimos, pessoal, tantas portas. Não abrimos? Vou citar algumas. Da geladeira, do freezer, do forno, da churrasqueira. Cometemos excessos que nos custarão caro em alguns momentos. Cometemos excessos, mas fomos econômicos em doar, em adentrar na vida daquele que precisa de nós. O nosso egoísmo ainda faz isso. O Natal deve ser um momento de reflexão. E essa ideia que nós estejamos aqui nesse momento confraternizando dois mundos que se interpenetram, dizem os espíritos, né? Desarmar os nossos sentimentos com relação a outras pessoas, restaurar o equilíbrio das nossas relações. Essa festa, ela deveria ser puramente espiritual. O eu imortal está comemorando a luz que veio para a humanidade. Esse homem que não há registros históricos, mas que mudou a contagem dos tempos, tão importante foi a presença dele.
Mas será que foi a presença dele ou foi a mensagem dele? Que cada vez há mais cristãos na Terra. Se essa mensagem não tem valor, por que cada vez mais pessoas querem estudar essa mensagem? Alguns adentram nela por curiosidade e recebem a luz e se iluminam por ela e se tornam em faróis. Né? Será que esse homem que 2000 atrás, depois da sua crucificação, que tem essa data de nascimento simbolizada no dia de hoje, 25 de dezembro, que fez com que seus ensinamentos sejam a base para as leis ocidentais, será que ele não tinha razão no que ele dizia? A gente dá razão para o Evangelho? Esse homem de apenas 33 anos, 3 anos, talvez menos, de vida pública, fez o mundo ser dividido em 2. Será que o que ele dizia não fosse verdade, sobreviveria no tempo? E aí uma pergunta que eu gostaria que cada um levasse daqui hoje. O que eu tenho feito na minha vida, nesse meu balanço do ano, o que eu tenho feito baseado no que ele me ensinou? Porque ele já nos ensinou. Nessa vida, muito estamos em contato. Seja em qualquer religião, segmento de credo cristão. Estamos sendo flechados pelas flechas amorosas desse cupido, né? E em outras existências tivemos contato com o seu evangelho, com certeza, e negamos, ou usamos para subtrair patrimônios, prejudicar vidas, em nome dele, mas era em nome do crucificado. E para nós espíritas, o Jesus, ele desce da cruz. Nós não temos o símbolo do Jesus crucificado. Para nós é o Jesus amando, pregando, amparando, impondo as mãos. Então eu desejo a todos que estão aqui um feliz Natal, ainda o toquinho que nos falta, 3 horas para acabar o dia 25 de dezembro de 2024. E um feliz Ano Novo. Então, para nós encerrar, acho que tem uma música final, uma música bem gaúcha, e essa seria como a nossa prece. Tá, Marcelo? Pode ser? Brilhou uma estrela no céu de Belém, as mãos se procuram, os olhos também. Chegou a alegria para os corações, Natal se anuncia com suas canções. No céu do meu sul, há uma nova luz, no olhar verde azul do menino Jesus. Chegou o Natal, vamos dar as mãos, a paz afinal nos lares cristãos, que vibrem as vozes da humanidade, canções de amor, ternura e bondade. No céu do meu sul, há uma nova luz, no olhar verde azul do menino Jesus. É tempo de festa, é tempo de amor, sejamos felizes na paz do Senhor. E tu que estás só,
sem ter um amigo. Me dá tua mão.